O que é que Henry Ford, Thomas Edison e Theodore Roosevelt tinham em comum? Bem, segundo Napoleon Hill, eles partilhavam um segredo. Um segredo tão poderoso que, supostamente, podia transformar qualquer um numa fortuna ambulante. Nesta análise, vamos mergulhar fundo no clássico Quem Pensa Enriquece e tentar perceber que segredo é este e se ainda faz sentido nos dias de hoje. Vamos a isso. E logo de cara, o próprio Hill avisa. O segredo não vem de bandeja, não. Ele está ali, escondido à vista de todos, mas só salta da página para quem estiver realmente preparado para o ver. Quer dizer, isto não é para ser uma leitura passiva, é mais uma espécie de caça ao tesouro. E o mapa foi desenhado por um dos homens mais ricos da história. E olhem só, esta caça ao tesouro não começa com uma teoria qualquer, com uma ideia abstrata, não, não. Começa com um desafio monumental, lançado por uma das maiores figuras da era industrial. Pensem nisto, 20 anos. Não era um trabalhinho de verão, não. Era a missão de uma vida. Andrew Carnegie desafiou um jovem Napoleon Hill a dedicar 2 décadas da sua vida a estudar os maiores nomes da sua época para, no fundo, destilar a fórmula do sucesso. E o objetivo não era para o próprio Hill, mas sim para criar uma espécie de manual para o mundo inteiro. Uma tarefa colossal baseada numa única premissa. E a investigação de Hill foi de facto monumental. Ele analisou a vida de mais de 500 gigantes. Estamos a falar de titãs da indústria, da política, da inovação, nomes como Thomas Edison, o inventor, e até presidentes como Theodore Roosevelt. E segundo Carnegie, todos eles, sem exceção, usaram o mesmíssimo segredo para chegar onde chegaram. A grande questão é, que raio de segredo era este? Ok, então, qual é a primeira peça deste puzzle todo? Curiosamente, não é uma estratégia de negócios complexa, nem uma fórmula financeira secreta. É algo muito mais primordial. É a faísca que, segundo o livro, incendeia qualquer grande conquista. E é aqui que ele traça uma linha na areia, uma distinção que é absolutamente crucial. Uma coisa é ter um desejo vago de ser rico. Isso, diz ele, não serve para nada. Outra, completamente diferente, é ter aquilo que ele chama de desejo ardente. Isto não é uma esperança passageira, é uma obsessão total, uma força que canaliza cada pensamento e cada ação para um único e grande objetivo. E para percebermos bem isto, pensem nesta história. Um general com um exército em clara desvantagem chega à costa inimiga. E qual é a primeira ordem que ele dá? Queimem os navios. É genial e aterrador ao mesmo tempo, certo? Ao fazer isto, ele eliminou qualquer plano B. Não havia como recuar. A única opção era vencer. Esta mentalidade de vencer ou morrer é a pura essência de um desejo ardente. É a eliminação total de qualquer outra possibilidade. Ok. Ter essa chama, esse desejo ardente, é o primeiro passo. Mas como é que isso se transforma em dinheiro no banco? Como é que um pensamento se torna algo real, tangível? Bem, ele diz que não é magia. É um processo. Um método bem rigoroso para transformar os pensamentos em coisas. E é aqui que a coisa fica bem prática. Hill não nos deixa pairar no mundo das ideias. Ele dá-nos uma receita, uma fórmula com 6 passos. É quase um ritual diário, desenhado para gravar um objetivo tão fundo no subconsciente que a nossa mente, supostamente, não tem outra opção senão encontrar uma maneira de o concretizar. E um exemplo perfeito disto em ação, o próprio Henry Ford. Ele chegou para os engenheiros dele e não pediu. Ele exigiu um motor V8 num bloco só. A resposta deles? Impossível, chefe. E durante mais de um ano, só o que eles conseguiram foi falhar. Mas a determinação de Ford era mais teimosa que a descrença deles. Quero e o obterei. Uau! Esta frase diz tudo, não é? A convicção dele era total, absoluta. E foi essa certeza, esse desejo ardente combinado com uma exigência implacável, que acabou por forçar a inovação. O impossível tornou-se possível simplesmente porque a mente dele não permitiu outro resultado. Então, temos o desejo, temos o plano, parece que está tudo encaminhado para o sucesso, certo? Bem, não tão depressa, porque o caminho quase sempre está armadilhado com aquilo que ele chama de derrota temporária. E a história que ele conta para ilustrar isto é de partir o coração. A história de R.U. Darby. Imaginem, ele e o tio encontram ouro. A fortuna estava ali, nas mãos deles. Mas de repente, o veio de ouro desaparece. Eles escavam, tentam, mas nada. E o que é que eles fazem? Desistem.
Vendem tudo por uma ninharia sem fazerem a mais pequena ideia de que a maior fortuna das suas vidas estava literalmente a 1 metro de distância de onde eles pararam de cavar. E esta é a pergunta que o livro nos deixa a remoer. Quantas vezes separa o passo do objetivo? O sucesso, muitas vezes, está logo ali, do outro lado do ponto onde a maioria das pessoas desiste. A lição é brutalmente simples, mas tão difícil de aplicar. A persistência. A força de vontade para dar mais uma pasada quando tudo nos diz para largar a pá e ir para casa. Muito bem, já passámos por o desejo ardente, pelo plano definido, pela persistência, já vimos as armadilhas. Então, chegamos ao momento da verdade. Afinal, qual é o grande segredo de Andrew Carnegie? O que é que une todas estas peças? Primeira coisa, e isto é muito importante, esqueçam a ideia de uma palavra mágica. Não é um abracadabra que resolve tudo. Não é uma fórmula que se possa anotar num guardanapo e que muda a vida de um momento para o outro. É algo mais profundo. O segredo, na verdade, é uma espécie de alquimia mental. É o resultado poderoso que emerge quando todos estes princípios são combinados e postos a trabalhar em conjunto. Não é uma parte isolada, mas sim o todo. Não é uma peça do puzzle, é o puzzle inteiro montado. E no centro de tudo isto está o quê? O domínio da nossa própria mente. Mais especificamente, a capacidade de tomar controle total do nosso foco mental e de o direcionar como se fosse um raio laser para um propósito único e definido. E aqui está a essência. O segredo é este processo. Pegar num pensamento dominante e intenso, o tal desejo ardente, e conseguir transformá-lo ou transmutá-lo em realidade física. E as ferramentas para essa transformação são 3. Uma fé inabalável de que é possível, um plano concreto e uma persistência que simplesmente se recusa a aceitar a derrota. No final de contas, talvez o grande segredo resida nesta verdade fundamental. A realidade que vemos cá fora é, muitas vezes, um reflexo direto do nosso estado mental. O sucesso começa com a convicção de que é possível. E isso deixa-nos com uma pergunta final. Na oficina da nossa própria mente, que realidade é que estamos a escolher construir